Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Alvarenga, o seu legal designer de plantão, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um redesenho de um mandado de citação e intimação de penhora. Então, se você quer aprender mais sobre legal design, fica até o fim desse vídeo, que hoje, em especial, eu vou dar várias dicas de ouro, então você não vai se arrepender, fica até o fim, e é isso aí. Antes da gente começar, eu quero só é, agradecer ao autor desse documento, o Dr. Marco Bruno. No vídeo anterior sobre o resumo de sentença, eu não consegui encontrar a autora, então eu não pude dar os devidos créditos, mas no de hoje eu consegui. Entrei em contato com o Dr. Marco Bruno, ele foi super simpático, foi super gente boa comigo. Então, Dr. Marco Bruno, obrigado de coração pela permissão. E agora que eu fiz esse necessário agradecimento, vamos ao conteúdo em si do vídeo. Vamos aqui. Esse é um mandado de citação e intimação da penhora. Eu falei errado lá no começo, me desculpem por isso. Que o Dr. Marco Bruno fez. Vou deixar vocês darem uma olhadinha. São 2 páginas. E vamos agora fazer uma análise. Como eu já falei em outros vídeos, o legal design não é só aparência. A essência do legal design é humanizar as relações jurídicas. E só por isso a gente poderia encerrar o vídeo aqui, brincadeira. Mas brincadeira à parte, o Dr. Marco Bruno ele foi sensacional. Ele incorporou a essência básica do legal design no documento dele. Os textos que ele escreveu, eles estão super simples, com a linguagem super acessível. É óbvio que existem certas palavras, certas expressões que a gente não tem para onde correr. Mas o texto dele está super simples. O do mandado em si está super simples. As 2 caixas de texto que a gente tem aqui, né? Essa aqui de cima, a finalidade, e aqui embaixo. E se não bastasse isso, ele ainda fez essa segunda página aqui com o passo a passo do que a pessoa que acabou de receber o mandado deve fazer. Eu achei sensacional isso aqui, também a linguagem super amigável. As opções, né, que a pessoa pode fazer, as opções que a pessoa tem, e ainda botou essas recomendações importantes aqui, que eu achei também sensacional, o dever de cooperação, de como é importante que a pessoa trate bem o oficial de justiça, já que ele é o link que ele tem com o Poder Judiciário, e da antecedência também, que eu pelo menos já passei por isso na minha advocacia, de uma pessoa me procurar para resolver um problema pro dia seguinte, e era um caso complexo, aí fica complicado, né? E também esse finalzinho aqui também eu achei sensacional, ele reforçando que a Vara Federal está aberta para receber o contato das pessoas, eu achei super bacana. Em questão de humanização desse documento aqui, nota 10, nota 100, tá muito bom mesmo, muito bom mesmo. Agora, vamos fazer a análise aqui da questão do design. E existem 4 princípios, 4 pilares básicos de qualquer bom design, que são o espaço em branco, contraste, hierarquia visual e alinhamento. No meu entendimento, aqui esse documento ele alcançou todos esses pilares. Existe a margem aqui entre o conteúdo e as extremidades da página para dar aquele respiro. Existe um espaçamento bacana entre o conteúdo do documento. Vocês podem ver aqui, né? Existe um espaço em branco que serve para dar esse respiro e facilitar na leitura. O alinhamento aqui, ele tá beleza também. O contraste tá perfeito. Existem apenas alguns elementos aqui que, como por exemplo, quando ele utiliza esse marrom aqui com texto, tem nessa página e tem nessa página aqui, que aí o contraste ficou um pouco baixo. Mas tirando isso, o contraste está bacana.
E a hierarquia visual também, eu acho que ficou legal. Tá bem destacado. Uma coisa que eu achei bacana também, que eu falei no último vídeo, que é a questão da utilização de ícones, é que o doutor aqui, ele conseguiu manter a identidade visual que ele propôs. Nos ícones, vocês podem ver que todos eles seguem o mesmo estilo, as mesmas cores. Não só os ícones, né, como o documento em si, ele segue a mesma identidade visual muito bem. Então, a única parte que eu achei realmente problemática do documento foi essa parte aqui. Problemática também, eu acho que não no sentido tão ruim assim, é porque essa parte dos ícones aqui, dessas informações da central de relacionamento, elas não ficaram bem alinhadas. Então isso causa uma certa estranheza na hora da leitura e pode causar um pouco de confusão. Eu acho que faltou um pouco de uma organização um pouco mais aprimorada aqui. Mas tirando essa parte aqui, ficou muito bom o documento mesmo, abraçou a essência do legal design, foi bem estruturado, foi bem organizado. As escolhas de design eu não vou julgar, porque é a opção de design de cada um, mas eu achei que foi bem coeso no que ele fez, tá? Existe uma coerência visual no documento, ele manteve isso, manteve a escolha e ficou bacana, ficou muito bom mesmo. Eu vou deixar para fazer as pontuações sobre design quando eu fizer o redesenho, que eu vou fazer um contraponto, vou fazer um link, né? Mas essa análise aqui, o que eu tinha para falar, eu já falei, ficou bom. Só dele ter abraçado a essência do legal design, para mim já é nota 10, indiscutível. E tem a única coisa que eu realmente aponto como problema, e nem é uma crítica destrutiva, é isso aqui. É fácil de resolver e eu vou ensinar como resolver também, mas ficou muito bom mesmo. Agora eu vou botar a mão na massa aqui e eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou o meu redesenho e fazer algumas últimas pontuações. Show de bola! Vejo vocês no futuro. Antes de eu me despedir, esse aqui eu só passei para cá o texto, já deu uma breve organizada só para eu poder me situar. E é em cima desse documento aqui que eu vou trabalhar, beleza? Agora sim, vejo vocês no futuro. Voltei agora com o redesenho pronto. Essa aqui foi a minha versão. Vamos começar aqui. Eu optei por fazer um layout de 2 colunas, que assim eu deixaria a informação mais importante neste lado e essa aqui as informações complementares com as informações da central de relacionamento, telefone, WhatsApp, e-mail, o Zoom e o QR Code do vídeo informativo sobre este documento, que seria essa parte aqui, que eu falei que ficou um pouco confusa. Eu peguei essas informações e essa parte de cima aqui, e botei tudo nessa coluna. Nessa aqui eu botei da parte de interesse de quem está recebendo, né? Então vai estar o nome da pessoa aqui, a qualificação dela, o CPF, o endereço, o valor da dívida. O texto aqui eu só fiz uma adaptação pequena
inverti na verdade a ordem para botar o prazo para o final, e eu dei um destaque para o prazo, que também é uma informação muito importante, porque às vezes, até só complementar aqui, porque isso na verdade foi uma coisa interessante que eu descobri. A gente adquire certos hábitos na escrita, na digitação. A ideia da gente botar as informações, dar destaque em determinadas palavras utilizando a caixa alta, que é todas as letras maiúsculas, ela vem da época que a gente escrevia com máquina de escrever, que não tinha negrito, não tinha, só sublinhado, e também o sublinhado também era uma coisa meio complicada. Então a gente adquire esses hábitos. E não tem necessidade da gente escrever tudo maiúsculo. Não estou criticando quem faz, só que vocês podem ver que eu botei o negrito aqui e foi o suficiente. Outra forma de você poder dar destaque é como eu fiz aqui, essas informações que são mais importantes, eu deixei com tamanho maior de fonte. Aqui eu botei uma cor, mas não é necessário botar cor, se fosse tudo preto e branco seria da mesma forma. E aqui também é importante mencionar que eu usei uma cor diferente, mas o contraste continua 100%, e ainda que seja impresso em escala de cinza, né, uma impressora que não tem tinta colorida, não tem tone colorido, vai continuar sendo visível da mesma forma. Deixa eu ver outro. Essa parte aqui de baixo que é a questão do uso do QR Code, que eu falei num vídeo anterior também, que como é uma mídia impressa, eu particularmente não vejo problema nenhum. Eu achei super bacana o Dr. Marco ter botado o QR Code para o vídeo informativo, né, sobre esse documento. E aqui, porque tinha um link, tem esse link aqui, né, que estava aqui, eu só tirei daqui e botei embaixo dele para poder dar um destaque maior. Eu pensei em usar um QR Code, mas como é obrigatória a utilização de certificação digital, pode ser um pouco complicado para o advogado acessar pelo celular. Então, como é uma coisa que é meio lá, meio cá, eu optei simplesmente para botar separado aqui para facilitar a leitura dele, para ele copiar e botar no navegador e ficar de boas. Então foi isso. O que eu fiz, e é aquilo que eu falei do design, da opção de design de cada um, né? Que não dá para julgar. Eu optei por uma versão mais minimalista. Eu não utilizei caixas, até uma dica que eu vou dar, evitar usar bordas com contraste muito alto e grossas assim, porque acaba criando um certo ruído no conteúdo. Que esses elementos gráficos eles servem como um complemento, como um adorno, como uma forma de ilustrar o que a gente está vendo. Então eles não são mais importantes dadas as situações, né, determinadas situações, eles não são mais importantes que o conteúdo, por exemplo. Então, nesse caso em particular, a borda ela não vai ser mais importante do que o texto. Então, é uma boa prática a gente evitar utilizar bordas com grossas e com alto contraste. Não tem nada, não é proibido utilizar, mas se você quiser focar mais na experiência do usuário, não tem necessidade. Vocês veem que se você utilizar o espaço em branco, aqui eu criei duas colunas. É claramente duas colunas, por quê? Porque está tudo alinhado. O alinhamento e o espaço em branco formaram essa linha invisível aqui que você entende que são dois blocos distintos. A mesma coisa nos conteúdos aqui. Mas, como eu estou falando, isso é uma opção de design, não é certo nem errado. Eu só estou dando a dica para quem quiser, quando for utilizar bordas, evitar usar bordas muito grossas com contraste muito alto. Por exemplo, vocês podem ver que eu botei uma linha decorativa aqui, eu botei da mesma cor desse azul e eu baixei bastante a opacidade dela. Eu botei em 20% a transparência, né? Porque é só um detalhezinho, ela não tem destaque nenhum. E a segunda página,
eu fiz aqui também. Eu sinto muito, eu não consegui encontrar o mesmo pack de ícones que foi utilizado no original, então eu tive que improvisar. A escolha ficou tão diferente. Mas eu também fiz a mesma coisa. Eu apliquei aqui, tinha um link. Eu apliquei para um QR Code, que eu achei que ficou legal. Aqui embaixo também, tinha um outro link também. Eu botei um QR Code também, porque essas informações aqui é para a pessoa que está sendo citada. Então, ela não precisa do token, né? Então é só apontar a câmera do celular e beleza, vai ser redirecionada. Aqui, como vocês podem ver, eu utilizei uma caixa, tá vendo? Não tem problema nenhum. Só que o fundo eu botei também, eu também me fiz valer de, se eu botar aqui a transparência 100%, vocês vão ver que é o azul. Só que eu botei uma transparência bem baixinha, só para o usuário ter a ilusão de que tem, que está dentro de um container, de uma caixa. Isso é muito utilizado na arte. Às vezes a gente não precisa desenhar, por exemplo, se você parar para observar um quadro, aí você vê uma noite estrelada. O artista ele não desenhou cada estrela milimetricamente perfeito, até porque não tem como. Ele só botou um pontinho ali para criar a ilusão de que existe. Então, às vezes esses elementos que a gente utiliza como adorno, eles não precisam ser 100% visíveis. A pessoa vai bater aqui, ela vai enxergar que existe um contraste, ainda que você possa utilizar um pouco. Eu acho que eu exagerei, botei muito baixo o contraste aqui, mas a intenção era essa mesmo. Só para poder utilizar caixas aqui, eu não usei contorno, não usei borda, também é uma opção de design minha, e o alinhamento. O alinhamento, vou aproveitar para falar aqui também. Quando a gente pensa na experiência do usuário, é legal você alinhar para a esquerda, tá? Aqui não teria problema, quer dizer, teria problema porque não é o título da página. Eu ia falar que eu poderia centralizar esse título aqui, mas não ficaria legal porque esse é o título dessa seção. Ainda que sejam poucas seções, são só duas, como o caso aqui do original, o autor botou só duas. Não tem problema porque é curto. É curto, é só essa página aqui, não tem problema. Agora, quando você for fazer, por exemplo, uma petição, não se recomenda que faça assim, porque quebra o fluxo de leitura. Então, você alinha o título da página, você pode botar. Então, por exemplo, isso aqui é porque o layout que eu optei não ficaria legal. Mas eu poderia botar esse mandado de citação e intimação. Esse é o título do documento. Eu poderia botar ele centralizado e o restante eu botaria alinhado à esquerda sem problema nenhum. Aqui no caso eu não fiz por conta da questão do layout que eu escolhi. Tá? Essa também é uma dica de ouro para vocês. E aí outra coisa, aproveitar do alinhamento, esse último bloco aqui. Falando em alinhamento, por mais que o container aqui fosse menorzinho, não se recomenda alinhar centralizado textos maiores do que 4 linhas. Até 3 linhas vocês podem alinhar centralizado, que não tem problema nenhum. Novamente, voltando na questão da experiência do usuário. Por quê? A gente lê da esquerda para a direita. Nós ocidentais lemos da esquerda para a direita. Então, quando você termina essa linha, é o padrão Z que eles falam. Você lê assim, eu não vou conseguir desenhar reto, mas enfim. E depois você volta para outra linha, né, que eu fui demais. Vamos supor, você lê, você lê, tá, vocês entenderam, você lê aqui, aí você volta com o seu olho para cá. Quando você tem um alinhamento à esquerda, você sabe, inconscientemente você sabe, como aqui, nessa caixa aqui, você sabe exatamente o ponto de partida. Quando é um texto muito extenso assim e alinhado, vocês veem que não tem um padrão. Ele vai tipo um serrote. Então, dificulta a legibilidade. Textos de até 3 linhas, você pode alinhar centralizado que não tem problema nenhum. Mais do que 3 linhas, recomenda-se que alinhe à esquerda. Tá, beleza? Eu tinha visto outra coisa aqui que eu tinha me lembrado, mas agora me escapuliu. Tá, isso não quebra nada, é muito comum, muitas pessoas utilizam, mas quando a gente foca na experiência do usuário, é bacana fazer esse alinhamento dessa forma.
Vocês veem que eu falei da questão da utilização do ícone, eu também é sempre bem delicado o alinhamento dele, mas dá para utilizar. Aqui eu improvisei com esse ícone, com a segurando o coraçãozinho aqui para tentar transmitir a ideia de você cooperar, tratar bem o outro. Eu não tive problema em utilizar esse ícone aqui porque esse aqui é um documento complementar. Se fosse no mandado de citação, aí é uma coisa particular, eu não utilizaria, porque eu acho que quebra um pouco a formalidade. Mas isso é uma coisa minha, não é uma regra, tá? O redesenho foi esse. Novamente vou ressaltar, o Dr. Marco Bruno fez um trabalho excepcional, excepcional mesmo, ele absorveu 100% a essência do legal design. Na aplicação do design, ele manteve os pilares que eu mencionei, com pequenas ressalvas, mas manteve bacana, foi bem estruturado. Vocês podem verificar aqui que ele fez uma estruturação bacana. Aqui que ficou um pouco desorganizado, mas tirando isso, ficou top. Contraste bacana, tudo legal, legal mesmo. Tá de parabéns, doutor Marco. Continue assim, é sempre muito bom. Eu não falei, eu também não falei antes, mas é sempre muito bom para quem enxerga no legal design o futuro da advocacia, do direito em si. É sempre muito bom a gente ver essa iniciativa do poder judiciário, emanando do poder judiciário. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. Se aprenderam alguma coisa, deixa aquele like maroto aí no vídeo, segue o canal para dar aquela fortalecida e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!